para o exemplo 3, tá ok? Então, no exemplo 1 e no exemplo 2, eu mostrei essa forma direta, onde eu acesso cada uma das posições através de um índice, tá? Que começa em 0 e vai, né, 1, 2, 3, e vai em forma crescente, tá? Sendo que o tamanho do meu vetor, tá, do meu array, a última posição vai estar lá no tamanho menos 1. Então, nesse primeiro exemplo foi 5, o último estava lá em 4. Tá? Então, aqui para o exemplo 3, eu vou começar utilizando o mesmo array que eu utilizei aqui, mas eu vou fazer uma forma um pouquinho mais direta, né, referente aí à utilização, tá ok? Então, nesse caso, olha, eu vou ter aí um vetor também de 5 posições, né, 5 strings, tá ok? E aí, nesse caso, ao invés, né, de utilizar essa forma, né, mais pontual pelos índices, eu vou usar com o for each, né? Nós vimos já o for each nas aulas anteriores, tá ok? E é uma estrutura que permite que eu acesse cada posição do meu array de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais simples. Então eu vou colocar aqui o meu array, que chama-se alunos, né? E para cada valor, né, que eu vou ler dentro do meu array, né, esse valor vai ser aí, né, lido como a variável aluno. Tá? Não por acaso, tá? Eu coloquei no plural alunos, representando aqui uma sala, né, um pedaço da turma, né, um grupo de alunos da turma. E aí, para cada aluno que eu vou ler, ele vai ser representado pela minha variável cifrão. Então vocês vão perceber que o acesso aqui vai ser até muito mais rápido, né? Então olha lá, comparado com o que eu fiz no exemplo 1, que eu tive que colocar 5 ecos, né? E se eu tivesse 10 alunos aqui, eu teria que fazer isso também 10 vezes, vocês vão perceber que, tá, neste exemplo vai ficar de uma maneira um pouco mais simples. Eu vou colocar um único, tá? Então um eco, e aí eu vou abrir aqui, né, as aspas, e vou colocar então aluno igual, e aí sem essa necessidade de utilizar com índice, eu vou usar aluno, tá? E aí eu vou colocar o meu BR. Então, repare que neste exemplo aqui, né, eu estou utilizando de uma maneira mais simples o acesso. Eu não estou me preocupando com índice. Quando eu uso o for each, ele se encarrega de acessar todas as posições do meu vetor. Tá? Então a gente chega numa utilização muito mais apropriada, né, para aqui o nosso caso. Ok? Então repare que eu estou deixando aqui lado a lado o exemplo 3 e o exemplo 2. Tá? São, na verdade, o mesmo exemplo. Vamos mostrar aqui no navegador como que ele vai sair. Tá? Então, olha lá, no exemplo 3, repare que ele vai ter a mesma saída do exemplo 1. Tá? Com a diferença que aqui eu estou mostrando o tamanho do array. Né? Eu não mostrei, mas a forma de exibir está idêntica. E aí, qual é a maneira que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar, né, sempre a maneira, né, do for each. Tá? Primeiro, que ela acaba sendo mais simples. Tá? Segundo, porque eu nem sempre tenho de um modo tão fácil, né, todas as posições dos meus vetores, e aí ficaria inviável. Vamos imaginar daqui a pouco que esse array ele vai estar contendo aí, né, as informações de uma sala de aula, né? Então o nome de 40 alunos, depois um outro array onde eu vou ter as notas de 40 alunos, as faltas de 40 alunos. Então fica um pouco inviável eu querer fazer a utilização dessa maneira como eu fiz aqui, tá, para o exemplo 1. Tá? Então para o exemplo 1 aqui, ele teve um significado de apresentar, mas a utilização acaba sendo muito mais simples dessa maneira com o for each. Né? Eu não precisei, né, e aí repare que não teve a necessidade de colocar, né, o ponto. Ah, mas professor, e se eu colocasse o ponto para concatenar, teria, né, algum problema? Não, de modo algum. Tá? Mas aí, como o PHP trabalha muito bem com isso, né, eu posso omitir aqui, deixando simplesmente assim. Ok? Então fica mais fácil. Tá?
eu posso vir aqui, colocar um eco, ou melhor, copiar, né, essas linhas daqui e repetir, tá? Só para ter aí a quantidade, tá, referente aos meus valores. Então, eu já posso fechar o exemplo 1 e 2, deixando apenas aqui o 3. Tá? Colocando aqui o cifrão, o count continua, tá? Então, olha lá, né, só para ter aí o exemplo completo. Continuo tendo 5 elementos. Qual que é a vantagem de se fazer assim? Tá? Se eu adicionar mais elementos aqui, mais strings, eu vou chamar de elementos porque daqui a pouco no exemplo 4 eu vou trocar isso de string para números. Tá? Então, mais elementos dentro do meu array, dentro do meu vetor, tá? O for ele vai ler tudo. Não importa se eu tenho 1, 2 ou se eu tenho 1000. Todos os alunos que estão aqui serão exibidos, né, serão carregados, né, de acordo com o código que está abaixo. Então eu vou colocar aqui, olha, a Maria, tá? Vou colocar aqui o José, vou colocar aqui o João, né? Vou colocar aqui a Helena, eu já tenho, a Thaís, né? E assim por diante. Então, a partir do momento que eu salvo, eu não preciso mais mexer aqui, tá? O tamanho do meu vetor aumentou, então eu simplesmente adicionei novos elementos aqui, tá? E aí, a hora que eu mando fazer essa busca, olha lá, né? A hora que eu mando carregar isso, ele já exibe, através da estrutura de repetição. A ideia da estrutura de repetição para este exemplo é uma estrutura capaz, né, de ler cada valor do meu vetor. Não importa se ele tenha 1, 4, 5 ou 1000 elementos. Tá? De acordo com o que eu coloco de informação aqui, eu vou estar, então, trazendo essas informações todas, tá, para, né, o PHP quando eu exibo, né, o nosso exemplo. Então, repare que essa abordagem do for each, tá, ele é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais intuitiva da utilização. Claro que eu trago um comando a mais, né, que é uma estrutura de repetição, mas se nós formos comparar com o exemplo 1, eu tenho uma facilidade muito maior. Tá? E aí, só para a gente concluir, né, essa segunda parte, né, eu criei aqui, né, um vetor de strings, eu vou criar um vetor para mostrar números reais, números inteiros. Então aqui no meu exemplo 4, vamos imaginar que eu vou mostrar as notas dos meus alunos. Então eu vou usar aqui o array, e aí eu vou colocar as notas. Então vamos trabalhar notas, né, no formato de número. Então 9.5, tá? O 9.1, tá ok? 9 apenas, tá? Então, como um número inteiro, 8, 7.5, tá? 2.9, tá? 3.0, tá? E pronto, tá ok? Então, repare que eu tenho um array de números. Aqui os números é preciso a gente lembrar uma observação muito específica. Tá? Número real no PHP, tá? Ele vem, né, com ponto. Então, nesse caso, eu tenho aqui 9.5, 9,5, 9,5. Tá? A vírgula ela é utilizada para separar os elementos dentro do meu array, dentro do meu vetor. Tá? Então, a vírgula aqui ela não está sendo utilizada, né, para representar o número decimal. Tá? Na verdade, o nosso número aqui está sendo representado, né, pelo ponto. Ok? E repare que em alguns momentos, como é o caso do 9, como é o caso do 8, são números inteiros, eu não tenho a parte da vírgula. Tá? Aqui o 3 é um número, ele é um número inteiro, né? Mas como tem um ponto, o PHP vai entender ele como um número real. Tá? E aí, olha, então repare que eu coloquei aqui também o nome notas, e na hora de fazer a exibição, tá? Então eu tenho aqui for each, tá? Basicamente a tradução a gente poderia colocar aí, olha, para cada notas, né, lida, eu vou aí atribuir isso para uma variável chamada nota. Então, os nomes aqui precisam ser diferentes. Poderia ser apenas n, número, nome, na verdade o que vocês quiserem. Tá? Então, de novo, não por acaso eu estou usando o plural,
para representar notas, todas as notas, tá? E aí o singular para representar uma única nota. Então eu vou colocar aqui, olha, um é nota igual, tá? E aí, olha, dentro aqui eu vou colocar a minha variável nota, tá? E aí eu venho, tá? E ponho um BR somente para quebrar linhas, tá? Só para diferenciar um pouco, eu vou mostrar os valores antes e aí também para vocês, né, irem acostumando, tá? E eu acho isso muito importante para nós, se acostumar que eu posso exibir valores usando ponto, né, para fazer a concatenação. Então, a quantidade de notas é, né? A nossa variável aí, então eu vou colocar um ponto, vou chamar a minha função count, tá? Vou colocar aqui notas, que é aí o meu vetor em questão, tá? Aí, olha, só para ter uma quebra de linha, porque senão vai ficar tudo, né, emendado, eu vou colocar aqui, olha, dentro um BR, tá? Então, olha lá, só para mostrar que isso passa a ser parte do nosso cotidiano, usar o ponto como operador de concatenação, tá? Para representar aqui uma string sendo concatenada, né, com um número. Tá? Quer dizer, o verbo concatenar para nós, ele significa eu vou juntar, né, um pedaço de texto com um número para formar um único texto. Tá? Eu posso ainda juntar texto com texto, tá? Como foi feito no exemplo anterior. Ok? E olha lá, vamos deixar assim. E aí, exibindo aqui o exemplo 4, tá? Olha lá, então a quantidade de notas é 7, e aí eu tenho todas as notas que estão sendo exibidas aqui, tá bom? Então esse é o nosso exemplo 3 e 4.